Bom, pessoal, boa tarde. Então, eu sou Renata e eu, na verdade, não sou especialista ainda nessa área e tudo mais, tá bem? Mas como eu trabalhei uns 2 anos na UAB, um pouco primeiro como consultora da região Sudeste para a Unesco, depois como consultora para a área de fóruns de área, para um trabalho específico, que é o trabalho com os fóruns de área no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, daí pela OEI. Então, eu me meti a vir aqui falar alguma coisa aí para vocês de o que é que está acontecendo na UAB, tá bem? Que eu acho bem bacana, porque assim é um pouco difícil a gente saber o modus operandi mesmo dessas grandes políticas públicas. Geralmente a gente estuda essas políticas públicas pela sua legislação, pela sua ideia de missão, pelas suas linhas gerais, né? E daí ver um pouco de como é que a coisa se constrói, penso que seja interessante. Vou falar sobre isso um pouco rápido para vocês. Bom, então o professor Carlos Teatini, obviamente, já explicou para vocês um pouco da onde vem essa ideia de UAB e o que é e tudo mais, né? Essa minha apresentação, então, pessoal, vai ser montada em 3 partes e eu vou passar essa primeira parte um pouco mais rápido. Então, primeiro, essa ideia de política nacional de formação de professores e a sua inserção na nova CAPES, a Universidade Aberta do Brasil, daí na Diretoria de Educação à Distância, o fomento e o financiamento, como é que eles são estabelecidos e como, de alguma maneira, interferem na maneira de produção desses materiais, e esses modelos e vou citar para vocês, ou apresentar 3 modelos de produção de materiais, que aí um nacional, que se constituiu ou foi apresentado a partir do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PNAP. Depois também a experiência do CEDERJ, que é uma experiência regional, porém bem impactante. E, por último, a experiência do pessoal da música, que aí é uma experiência bem local, da música da Federal do Rio Grande do Sul, tá certo? E aí a gente dá uma olhadinha em como é que isso se estrutura nacional, regional e mais localmente. Bom, como vocês sabem, a Política Nacional de Formação de Professores, ela vem aí um pouco de 2 antecedentes, né? A necessidade de qualificar nossos professores e a noção de que o grupo de professores é um grupo muito importante no mercado de trabalho brasileiro, né? E em decorrência desses 2 precedentes e também de toda uma necessidade de melhoria ou desenvolvimento da nossa educação, a promulgação da Lei 11.502 e a regulamentação o alinhamento, digamos assim, dessa Política Nacional de Formação de Professores no âmbito executivo da CAPES. E na CAPES, uma vez na CAPES, a formação de professores aí baseada no trabalho de 2 diretorias, a Diretoria de Educação Básica e a Diretoria de Educação à Distância, cuja principal linha de trabalho é a implementação ou a operacionalização aí do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Bom, pessoal, isso foi regulamentado internamente na CAPES, que, como vocês sabem, é a coordenação de aperfeiçoamento para pessoal de nível superior ou algo parecido. Eu sempre tenho um certo problema com as siglas, mas enfim, que é o órgão que há 60 anos cuida das nossas pós-graduações e da formação dos nossos professores em nível, digamos, universitário, não é? E agora passa a cuidar também, a partir de 2008, passa a cuidar também dos âmbitos de ensino médio e de ensino básico. Então, ela foi regulamentada aí por esse artigo 79 da Portaria 609, que é uma portaria interna da CAPES. Então, a ideia é articular, fomentar e avaliar as instituições públicas de ensino superior. Além disso, subsidiar a formação de políticas de formação inicial e continuada de professores. Apoiar essa formação inicial e continuada e também dos gestores da área de administração pública. Daí a importância desse PNAP, ou a importância do PNAP está aí representada, né? Planejar, fomentar e avaliar a oferta de cursos superiores, promover a avaliação desses programas, coordenar a elaboração de relatórios gerenciais,
ordenar despesas referentes às ações orçamentárias no âmbito de suas atividades. Esse último ponto, só para que a gente tenha uma ideia, ele só foi efetivado a partir desse ano. Até então, todas as ações da Universidade Aberta do Brasil eram financiadas um pouco que via FNDE. Então, havia um jogo ou uma certa dificuldade na execução de projetos com um caráter distinto daqueles promovidos até então pelo FNDE. A partir desse ano, toda a ação da Universidade Aberta do Brasil passou a ser diretamente financiada pela CAPES, o que na CAPES provocou um impacto de um aumento de cerca de 2/3 no seu orçamento. Tá bem? Então, há aí uma representatividade e, ao mesmo tempo, no sucesso de uma grande instituição como a CAPES, a tentativa de elevar aí a importância da formação dos professores no Brasil. Tá bem? Então, dizer assim, olha, a gente, e quem fez licenciatura aqui sabe disso, a gente faz licenciatura e bacharelado, e quem é bom aluno faz mestrado. Quem é mau aluno vai dar aula. Não é, pessoal? Então, acontece isso na licenciatura, né? Eu fiz licenciatura, eu fiz história, e acontece um pouco isso, né? E quem é bom aluno vai fazer mestrado e ainda pega uma bolsa da CAPES. Pois é, e quem é professor, né, gente? Agora pega uma bolsa da CAPES também com a DED ou com a DEB. Então, a ideia é trazer essas pessoas para junto dessa noção de formação e para junto desses quesitos ou dessa imagem de qualidade que a CAPES construiu ao longo desses anos. Então, é, de uma certa maneira, revitalizar esse espaço de formação docente como um espaço importante e tão importante quanto o espaço de formação científica, né? E aí, pessoal, dentro dessa diretoria de educação à distância, o que se entende, então, por educação à distância? Bom, segundo o decreto aí que vocês já conhecem, 2024/94, para usar um cacuete do pessoal de Brasília, educação à distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados. Vocês vejam aí, a educação à distância está diretamente relacionada com essa questão de produção de materiais, de produção de recursos e tudo mais. E, de uma certa maneira, como vão dizer alguns autores, enfim, a educação à distância, ela acaba por desdobrar a quantidade de pessoas, a quantidade de trabalhadores envolvidos aí com a educação. Você não tem mais o professor, o pessoal da docência e o pessoal da gestão. Você também tem agora o pessoal do material, da produção de material. Mas, enfim, recursos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Mas o que é essa EAD da UAB? Bom, essa EAD da UAB, e aí bem esclarecida pelo Moran, né? Ela é o seguinte, ela é um modelo semipresencial, muito construído a partir do modelo do consórcio CEDERJ, lá do Rio de Janeiro, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Os alunos têm polos perto de onde moram e, além do tutor online, tem o tutor presencial no polo, com quem pode tirar suas dúvidas, participar de atividades solicitadas, laboratórios, papapá. Esse modelo é replicado em universidades sob a gestão da UAB, que fazem parceria com as prefeituras para a instalação dos polos de apoio presenciais. Então, de uma maneira geral, essa EAD da UAB, ela é uma combinação entre o trabalho da DED, o trabalho das IES e o trabalho dos polos. O trabalho dos polos, ele é feito mediante o estabelecimento de um termo de compromisso com as prefeituras, tá certo? E ele está configurado nessa Política Nacional de Formação de Professores pelo plano de articulação, pelo PAR. Agora fugiu completamente. É o PAR, é o Plano de Ações Articuladas. Sim, é isso. Nesse plano de ações articuladas, vocês sabem que ele é uma tentativa aí do MEC de inverter um pouco a posição ou o modo como se constrói uma política pública de educação até, como a gente viu, até, sei lá, a última década, né? Como aconteceu no Brasil até a última década. Nessa inversão, não existe uma proposição ou uma imposição centralizada da política que deve ser adotada nas escolas.
senão como que um campo aberto pelo qual, a partir do qual as escolas podem propor, aliás, os municípios podem propor aquilo que acreditam ser mais importantes para cada um deles, enfim, e propor também as estratégias de como solucionar esses problemas e tudo mais. Isso ainda tem sérios problemas. Vocês devem ter acompanhado mais ou menos o que ocorreu com a plataforma Freire, não é? Os municípios, então, apresentavam suas proposições ou suas demandas por cursos. No âmbito dos fóruns regionais, se tentava articular com as universidades e com as secretarias de educação estaduais como é que isso ia acontecer, e nem sempre essa conversa acontece de uma maneira saudável, digamos assim. Mas é um processo, né? E como a Carolina disse, e eu acho que a minha conclusão é a mesma, trata-se não só de uma questão de estabelecer regras ou liderar um processo, enfim, de meio vanguardista, de proposição, de uma nova perspectiva e papapá e tal, mas de uma educação mesmo, da própria educação, né? De como é que a gente faz isso, como é que a gente trabalha com isso e tudo mais. Enfim, dentro da CAPES, a estrutura da UAB, ela é mais ou menos essa, tá certo? Então, ela é uma das diretorias, como a diretoria, por exemplo, de Relações Internacionais, que, graças a Jesus, nos dá bolsas para viajar para fora do país, não é? Então, a diretoria de Educação à Distância provê aí o Sistema Universidade Aberta do Brasil, e atualmente com essas 4 coordenações. Isso esse ano, provavelmente, até o final do ano, vai ser modificado, me parece que vai ser modificado. Mas entre 2005, que foi quando ela foi lançada, até 2010, que é o escopo aí dessa minha apresentação, ela funcionou assim, com essa coordenação geral de infraestrutura de polos, de articulação acadêmica, de supervisão e fomento, de política de tecnologia da informação. E, além disso, ela funciona com uma estrutura colegiada, pessoal. Essa estrutura colegiada é composta tanto pelos representantes ou pelos coordenadores de polos, quanto pelos coordenadores de curso e pelos coordenadores UAB, que são as figuras indicadas pelo reitor como representantes da Universidade Aberta do Brasil para a Diretoria de Educação à Distância. Tá bem? Esses fóruns de área possuem aí cerca de umas 600 pessoas, que estão divididas por áreas. Tá bem? Então, existe um fórum, por exemplo, da biologia, que até o ano passado tinha cerca de 30 coordenadores de curso da biologia distribuídos por todo o país. Os fóruns regionais, que juntam os coordenadores UAB das diferentes universidades e mais os coordenadores de polo. O Fórum Nacional, que junta somente os coordenadores UAB, e o grupo assessor, que é composto aí por cerca de 10 pessoas, com, por exemplo, o presidente da CAPES, mais o diretor de educação à distância, o secretário de educação à distância, que já não existe mais, dado que a secretaria foi dissolvida. Enfim, eles têm uma composição estabelecida nessas portarias 74 e 75. A ideia dessa estrutura colegiada é que a UAB está sendo criada ou está sendo inventada, e não está sendo inventada por um grupo estabelecido somente na CAPES, senão que por todas essas pessoas que trabalham diretamente na educação à distância. Esta é a proposta, né? A dotação orçamentária de 2010, pessoal, teve um valor total aí de 757 milhões, né? É um orçamento grande na educação. Houve algum contingenciamento e tal. Para que a gente tenha uma ideia do crescimento da UAB, então, em 2006, a gente tinha 49 IES no sistema, em 2010, 92. A gente tinha, em 2006, 291 polos, em 2010, 774. Entre cursos, 3. 734. E alunos matriculados, em 2006, cerca de 8 mil. Em 2010, 139 mil. Também, então, é um crescimento substancial, é uma coisa que deve ser considerada para quem pensa educação e formação de professores. E daí uma pergunta, né? Dentro desse quadro que a gente vê, será que existe uma política de produção
ou reprodução desse material didático entre 2005 e 2010? Daí, primeiro, eu gostaria de ressaltar que, no âmbito da Diretoria de Educação à Distância, recurso educacional nunca foi um termo utilizado, tá bem? Eu acho importante destacar isso, que termos são utilizados para definir o que. Acho bacana, porque isso mostra um pouco como é que esse mundo se constrói, né? Qual é o termo utilizado? Bom, o termo utilizado sempre foi materiais didáticos, tá bem? Em 2010, isso começou a ter alguma mudança. Então, até começar a falar de 2010, eu vou aí com materiais didáticos, tá certo? Depois, é importante destacar que, quando a UAB foi criada em 2005, não eram muitas as universidades experientes nesse tipo de produção, tá? Quais eram as universidades que já tinham algum tipo de produção de material didático, digamos assim, aberto para um outro público que não fosse a universidade em si mesmo? Claro que as universidades sempre produziram livros, sempre produziram artigos, e isso também é, claro, uma produção, mas, digamos assim, uma produção em larga escala ou do tipo que se produz quando se está no ensino à distância, né? Quais universidades já produziam alguma coisa? Bem, a Universidade Federal de Santa Catarina já tinha alguma produção, a Universidade Federal do Mato Grosso já tinha alguma produção, tá bem? Com o curso de pedagogia, que existia há um certo tempo antes, a Federal de Santa Catarina com o curso de engenharia de produção, tá bem? E o CEDERJ, algum material daí antes disso, tá certo? Bom, assim, o primeiro passo em direção a uma política de produção ou reprodução de material didático, nesse tempo, nesse período, então ela foi lançada em 2005, mas ela começa mesmo a se articular em 2006, foi a realização de algumas reuniões com esses coordenadores de curso para saber como é que a gente vai fazer isso então, né? Então, as universidades, em 2005, se lança o edital. Em abril de 2006, mais ou menos, o resultado do edital sai. E, mais ou menos, no meio do ano, o dinheiro sai. E agora, como é que a gente vai fazer isso? Tá bem? E o que se pode notar, pessoal, nas atas dessas reuniões, é um profundo desconhecimento por parte dos nossos professores universitários em relação ao que são direitos autorais, ao que é produzir o material. E assim, todo mundo diz, poxa, o cara não quer liberar porque o cara está de olho na grana. Não está de olho na grana. Por quê? Porque o professor universitário está acostumado a produzir de graça. Não é? Ele produz artigo de graça. Ele escreve livro de graça. Ninguém aqui ficou rico com isso até agora. Então, assim, mas como é que ele faz? Como é que ele vai fazer? De que maneira, de repente, ele se vê com um escopo aí de 5 mil leitores? É uma coisa diferente para os nossos professores universitários acostumados. É assim, o professor Celso José da Costa, que é o diretor, que foi o diretor entre 2005 e 2006, ele costuma fazer uma brincadeira, que eu não sei se o Theo já ouviu, que é assim, quando você sai do ensino presencial e vai para o ensino à distância, é um pouco você sair do varejo e ir para o atacado. Essa sensação de entrar no atacado, ela não é assim simples, né? Como é que eu agora escrevo 30 páginas que antes eram lidas por um grupo de especialistas e agora são lidas daí por 5 mil pessoas? Será que eu me envaideço, cobro ou escondo para ninguém copiar? A primeira sensação na academia é sempre, ou a primeira reação na academia é sempre uma reação de medo, de vão me copiar, vão surrupiar minhas ideias. Isso está presente em todas as atas dessa época, assim, sabe? O primeiro impacto é esse. E aí, pessoal, foram realizadas uma série de reuniões uma série de reuniões, assim, 5, tá bem? Né? 5 reuniões em Brasília, aí, juntando esses coordenadores, para apresentar para eles o que é essa ideia de direitos autorais. E aí eu trouxe aqui, eu acho que eu deixei muito clarinho, né? Mas dá para ver que está diferente. Essas telas são as telas utilizadas na época, em 2006, para apresentação do que são esses direitos autorais, tá bem? Para os professores, tá certo? Isso aqui está
Está disponível nos comentários, quando vocês forem pegar a apresentação, vocês vão poder ver. Isso aqui está disponível no ambiente de trabalho da Universidade Aberta do Brasil, que é o Atuab, que é um ambiente semi-aberto, digamos assim. Mas os universitários podem, o pessoal que é da UAB pode acessar. E hoje a gente tem 92 universidades, então é um grupo grande. Daí, então, esse foi o primeiro passo, ou as primeiras ideias de direitos autorais que circularam ali nas reuniões da UAB. Então, primeiro, uma distinção entre o que são direitos de autor, os direitos conexos, uma explicação geral sobre a ideia de direitos morais do autor e tudo mais. E eu não acho estranho que os professores não saibam disso. Na boa, não acho estranho mesmo, porque quando eu fiz história, ninguém me falou sobre o que eram direitos autorais e que eu teria que produzir artigos e que meus artigos teriam que ter esse ou aquele tipo de direito. Não é estranho, né? Eu acho que é uma coisa assim que a gente, de fato, tem que aprender, entende? E tal. E aí, vocês vejam só, se apresentou aí uns modelos de cessão, transferências de direitos, quais os problemas que foram encontrados na época, ou então, assim, que problema se achava que havia nesse tipo de modelo de cessão. Então, a confusão entre termo de compromisso para desenvolvimento de conteúdo com o termo de cessão de direitos autorais. E a vinculação da cessão de direitos autorais ao recebimento da bolsa de pesquisa. Então, eu cedo os direitos e ganho a bolsa. Não, uma coisa é o contrato da bolsa, outra coisa é o termo de cessão. Vocês veem, é uma coisa bem rudimentar, né? Eu acho que a gente tinha... E aí o primeiro modelo de termo de compromisso apresentado ou utilizado pela UAB nessa época. E aí, pessoal, algumas constatações que foram feitas na época mesmo. Então, como pode ser observado, isso tudo são telas de 2006. A lei determina a obrigatoriedade de celebração do termo de compromisso. Então, vocês veem, em que constem os direitos e obrigações do bolsista. Então, quer dizer, você já pensa na obrigatoriedade de um termo de compromisso diretamente estabelecido com a IES. Não aparece aqui a possibilidade, por exemplo, de um Creative Commons, não aparece. Entende? Já aparece a direção, ó. É um termo de compromisso, tem que ser feito dessa maneira. Então, assim como a assinatura do termo de compromisso, o professor passará a ter o direito de receber a bolsa e o dever de produzir os conteúdos que foram determinados nos prazos especificados. Hoje esse termo não é feito. Então, vocês veem, em 2006, como é que a gente produzia material? A gente produzia e, pelo contrato de cessão da bolsa, pronto, já entendia que os direitos estavam cedidos. Então, para a UAB. Essa primeira sessão, essa primeira leva de produção de materiais didáticos na UAB, o termo de compromisso ou a licença utilizada, ela foi toda realizada a posteriori. Salvo em alguns casos. O CEDERJ, por exemplo, sempre adotou o Creative Commons. Mas a UFSC também tem um modelo de termo de compromisso e a UFMT, mas as outras, todas fizeram esse termo de compromisso, ou esse termo de cessão, ou seja lá o que for, cerca de 1 ano depois que a coisa já estava circulando. Para a gente ter uma noção do grau de desconhecimento. Daí, entretanto, ele é um mecanismo hábil para que o professor entregue o conteúdo a que se comprometeu. Então, há muito mais um interesse de estabelecer esse termo de compromisso, porque houve um problema, e esse problema persiste um pouco, que é o problema do professor receber a bolsa e não entregar o conteúdo, ou então entrega um conteúdo, recebe instruções de um leitor, de um revisor, de um diagramador, de um seja lá quem for, e não as reconhece. E aí não entrega a versão final. Esse problema é recorrente. Porque o professor ele ainda não lida muito bem com essa coisa da crítica, e de uma crítica que não é uma crítica de um par, que é uma crítica de um outro, geralmente um moleque, que vem ali e te fala que aquilo naquela cor e não sei o que não vai ficar bem, que ele tem que escrever um texto menor. É um ultraje para a nossa academia esse tipo de relação. Isso e é uma coisa que acontece mesmo.
E aí as universidades, nessa época, então, estavam utilizando as expressões contrato de prestação de serviço ou contrato de encomenda de obra e de edição de direitos autorais. E aí, nessa época, existia essa recomendação. A matéria não pode ser tratada dessa forma, pois assim a universidade estará estabelecendo um vínculo com o cedente. Por que isso? Porque também o que acontece? A maior parte dos autores da primeira leva dos materiais didáticos não eram professores da universidade em si, que é uma coisa que a gente também confunde. São seus alunos, são seus orientandos. Tá bem? O cara chama um doutorando e bota ele para escrever o material. Tá certo? Daí por quê? Porque o menino é bom. Oi? Então, houve aí uma confusão se esse contrato de prestação de serviço configurava ou não um contrato de serviço, um contrato de prestação de serviço. Não, mas o problema é que houve processos que foram iniciados em função disso, tá bem? E sobretudo por que aí? Porque houve alguns problemas. O cara recebia um dinheiro para fazer uma bolsa, que geralmente eram R$6.000, R$3.000 a início, depois R$6.000. Ele recebia esse dinheiro, só que ele também tinha uma bolsa da CAPES, porque ele era doutorando, ou porque ele era mestrando, geralmente doutorandos. E aí configurava 2 bolsas, e aí ele não podia receber. E aí ele era obrigado a devolver uma delas. Aí ele se justificava mediante a apresentação desse contrato. Então, houve um problema inicial aí de, olha, isso é bolsa, você não pode receber 2, isso é exceção e tal. E, além disso, nesse primeiro tempo, 2006, o que a gente encontra? A gente encontra os nossos professores ou as nossas universidades, e eu acredito que isso perdura, muito resistentes à questão do ensino à distância. Né? E a produção de material didático, ela é uma produção de segunda classe. Então, não é o professor que faz o material. Ele bota o bom aluno dele, claro, para fazer, mas não vai ser ele que vai fazer. Vai ser vai o nome do menino, claro. Não houve, a gente não constatou nenhum problema assim de um grande pegar o material, usar um ghostwriter, por exemplo. Né? Não houve esses casos, assim. Pelo menos não houve a constatação. Mas quem escreveu esses materiais nesse primeiro momento não foram os professores das universidades. Foi um movimento que ocorreu dentro das universidades, mas pela mão dos alunos. Tá bem? E aí, com o termo de compromisso, o professor pesquisador se compromete a cumprir suas obrigações, tal. Então, essa ideia do termo de compromisso, ou do termo, e depois esse termo de compromisso vai virar um termo de cessão, como a gente vai ver, ela é muito mais para fazer o cara cumprir suas obrigações, não porque ele não entregue o texto, mas porque ele não revisa o texto, ele não faz a versão final, e muito mais para garantir a entrega do produto do que para garantir os direitos de autoria dessa pessoa. Bom, daí algumas considerações que eu achei interessantes. Então, a UAB não tem o intuito de privar o autor de usar a sua obra de outras maneiras. Por isso, não devemos falar em exclusividade. Então, é uma coisa, assim, de um direito bem pessoal, né? Caso essas expressões estejam no contrato de cessão, só o MEC poderá utilizar a obra criada e o autor não terá mais nenhum direito sobre a mesma. Então, só o MEC. Né? O MEC é uma coisa que tem uma capilaridade curta, né? Assim, limitada. Então, mas é legal. Não, só para rir. Mas aí a UAB não quer comercializar a obra, assim como não deve constar a expressão para fins comerciais. Entretanto, ao autor é permitida a comercialização. Depois isso foi rediscutido. Mas aí, nesse primeiro momento, o que acontece? Olha, a gente não está te negando esses direitos. A gente só está dizendo que você tem que fazer esse contrato. E por quê? Porque tinha muito essa questão dessa resistência de eu vou botar esse meu material na rede e vai acontecer o quê? Vão me plagiar. Então, era mais isso. Em 2008 e 2009, a gente tem aí uma fase um pouco distinta, então. Por quê? Porque iniciou-se esse processo de estruturação desses fóruns de área, tá bem?
Então, 2006, 2007, o pessoal estava se reunindo, tá bem? De uma maneira mais geral, exatas, humanas e biológicas. Em 2008, a coisa já toma um corpo maior e aí se divide os trabalhos por áreas. Essa divisão por áreas acaba gerando também a proposição do estabelecimento de 3 comissões específicas dentro de cada área. Tá bem? Então, biologia, matemática, história. Em cada uma dessas áreas, se propôs a criação de comissões que tratassem de assuntos específicos. Essas comissões, na verdade, variaram. Tá bem? Houve, por exemplo, a de pedagogia, criou 5 comissões. O pessoal da matemática montou uma comissão a mais, uma comissão só para a questão dos laboratórios. Mas em todos os fóruns, que na época eram 14, que na época eram 12, em 2010 passam a ser 14, em todos os fóruns há a presença dessas 3 comissões. Gestão, avaliação e materiais didáticos ou comissões editoriais. Aparece esse nome, comissões editoriais. E aí, nesse primeiro momento, foi estabelecido que cada comissão fosse composta por um representante de cada região do país, então 5 em cada uma. Depois se voltou atrás. Daí por quê? Porque, por exemplo, música não tinha 5 pessoas, teatro não tinha 5 pessoas. Então, se reduziu um pouco a coisa. Tá bem? E aí, a primeira tarefa, ou a primeira proposta para as atividades dessas comissões, foi levantar quais seriam seus pontos nevrálgicos. Essa foi a expressão utilizada na época. Então, quer dizer, levantar uma pauta a partir dos problemas mesmo, e não uma pauta de planejamento. É muito mais uma pauta de resolver o que está acontecendo do que uma pauta de planejamento. E como a questão dos materiais didáticos ou a questão das comissões editoriais, o maior problema era se vão me plagiar ou não, e com os termos de cessão ou compromisso, esse problema já tinha sido um pouco resolvido, essa foi uma comissão que ficou um pouco a posteriori, em todos os fóruns de área. Não se apresentou uma pauta de discussão para essas comissões, porque não se acreditava que havia problemas nelas. Tá bem? O problema era essa questão de assegurar ou não esses direitos autorais. E aí, cada universidade seguiu o seu caminho. Basicamente, as do Sudeste e do Sul, quase todas adotaram Creative Commons. As do Nordeste, a UFC, adotou Creative Commons, se não me engano. A Federal do Rio Grande do Norte também, enfim, 2 ou 3. Mas aí a gente tem um modelo de termo de compromisso baseado em cima desse termo que eu apresentei aí um pouco antes. Oi? 2008, 9. Mais 2008. Até o final de 2009 estava mais ou menos assim. Tá bem? E Mato Grosso tem uma adoção também, o UNB também. Mas, no geral, a gente tem mais essa questão dos termos de compromisso. E, enfim, a TUAB, eu escrevi errado ali. Não obstante, foi proposto às comissões de material didático o desenvolvimento de uma discussão via TUAB acerca da possibilidade de compartilhamento. Tá bem? Com esses termos. A questão do compartilhamento. Tá bem? E aí, para essa questão do compartilhamento, a gente precisa compartilhar. E aí, a primeira pergunta das IES foi, tá, compartilhar onde? Aí, pá, se deram conta que não havia um módulo no SISUAB, que é o Sistema Geral das Informações da UAB, não havia um módulo de inserção dos materiais didáticos. Isso foi desenvolvido no começo de 2009. Primeiro, esse módulo teve alguns problemas, porque ele não comportava grandes quantidades de materiais. E, por exemplo, ele também foi utilizado da seguinte maneira. Como a gente vai ver, o PNAP, por exemplo, ele é um material que ele é único para todo o país. E aí ele tinha que ser postado, ou tinha que ser dado uma carga nele, em cada universidade que tinha adotado o PNAP, ou seja, 47 vezes o mesmo material. E isso pesou no sistema loucamente. Por quê? Porque se postava conforme o uso. Por quê? Porque a pessoa recebia conforme a informação que estava ali no SISUAB. Então, a gente tinha um sistema que ainda não entendia muito bem essa coisa do compartilhamento. Eu tenho uma tabela aí sobre essa coisa do compartilhamento, depois, se vocês quiserem, eu posso apresentar.
Mas até o final de 2009 a questão toda foi discutir ou conseguir dar uma carga no sistema dos materiais que já tinham sido produzidos até então. Em 2010, a gente tentou uma nova dinâmica aí nesses fóruns de área. A partir da segunda metade, a partir do segundo semestre. Então, estabelecer fluxos maiores de trabalho entre essas comissões, propor aí uma unidade maior nesses fóruns de área. Um pouco por quê? Para que o pessoal que trabalha na UAB se reconhecesse um pouco ali como grupo articulador desse sistema e dessa proposta, que é a proposta de educação à distância, para a formação de professores e tudo mais. Foram realizadas reuniões com todos os fóruns, a gente tentou fechar um estatuto para esses fóruns, tentou fechar atribuições para cada uma dessas comissões e uma pauta ou um planejamento para cada uma dessas comissões. E no final do ano a gente montou uma reunião para montar um planejamento mais geral, né? E isso aconteceu em 14 e 15, eu acho, de dezembro do ano passado. E o Theo meio que nos ajudou a organizar tudo. A Carolina esteve presente, não é? E foi uma tentativa inicial de discussão. Foi bem interessante, pessoal, por quê? Porque se pôde notar nessa reunião que ainda havia uma disparidade muito grande de entendimento, não é? Uma diversidade muito grande, não há um nivelamento, não há um consenso sobre o que é, quais são os direitos, quais são os deveres, como produzir, o que fazer, e sequer um vocabulário comum, um universo vocabular compartilhado acerca do tema. Ele segue sendo novidade, tá bem? Mas a gente já tem focos mais fortes aí de entendimento e algumas coisas experimentais acontecendo. É claro que com essa apropriação a gente cria também um novo problema, que é aquele problema de você não sabia nada sobre o assunto, agora sabe um pouco mais e já acha que sabe mais do que na verdade sabe, né? A gente acaba criando é um problema contingencial, mas ao mesmo tempo você já consegue discutir a temática, né? E, por exemplo, para que a gente tenha uma ideia, uma das grandes propostas nesse encontro foi que uma das propostas apresentadas aí 2 ou 3 vezes foi que se criasse, para que houvesse uma respeitabilidade maior desses materiais produzidos no âmbito da UAB, que se criasse também uma proposta ou o início de uma discussão acerca da possibilidade de um ranqueamento desses materiais, assim como se fez com o Qualis dos periódicos, né? E a discussão toda foi, se a gente não sabe nem como é que a gente está fazendo, como é que a gente vai ranquear agora? Se a gente não sabe nem o que está rolando, né, Theo? Como é que a gente vai começar pelo ranqueamento, né? Vamos começar por um outro lado, vamos pensar por uma outra via. E ficou lá essa carta de recomendações, que daí vocês podem ler inteira, que foi escrita aí muito pelo Theo, e né, tinha algumas metas, então definiu uma política de direitos autorais para material disponível no sistema UAB, fomentar a produção de material didático e percursos didáticos que utilizem o potencial da EAD, definir um sistema de gerenciamento de mídias para a UAB. E aí se fechou algumas recomendações e um certo cronograma. O que aconteceu em 2011, eu não sei, enfim, é história, e a história é boa por isso, né? E aí, então, entre 2005 e 2010, qual foi o modelo de financiamento? Já que a gente está falando assim, olha, então a UAB, ela financia, ela é um sistema de financiamento. Não é um modelo de produção em si, não é um modo de produção. Qual é a força que ela imprime para o estabelecimento de um modelo de formação?
é uma força de financiamento, né? Para a questão dos materiais didáticos em si, então, o que é financiável? E isso, quem trabalha na UAB pode se lembrar disso. Existe uma coisa na UAB que é a planilha. Então, é a planilha de financiamento. Você tem que entrar naqueles quadrados ali para fazer o que você quiser, da maneira como você quiser. Então, há liberdade, mas dentro daqueles referenciais de financiamento. Para material didático, então, um professor conteudista para cada 10 horas de disciplina. Para cada curso, ou para cada universidade, se paga uma equipe técnica, composta aí por cerca de 4 pessoas. 3 pessoas. Um diagramador, um revisor de texto, um ilustrador. É como se fosse um kit, tá certo? Servindo vários professores conteudistas em caráter permanente. Aqui existe uma discussão, tá bem? Que foi levantada no Fórum Nacional do ano passado. Que foi o seguinte: quando essa equipe técnica fica boa, porque ela recebe por bolsa, ela tem que sair. Tá? Então você tem sempre um processo de formação do pessoal. De 2 em 2 anos há uma renovação do pessoal que trabalha. E são bolsas de estudo, né? Para um diagramador, para um revisor. Tudo bem que um cara que faz licenciatura acha super legal ganhar 300 pau da FAPESP. Mas um menino que faz desenho industrial acha pouco. Não é? A gente aí, né, pedagogia, tudo, a gente acha um dinheirão. Eu fiz história, mas o pessoal da informática, de fato, tem uma noção diferente da vida. Né? Que eu acho ótimo, entendeu? Porque quem sabe eleva o salário de todo mundo, né? Mas aí vocês veem, tem essa questão da equipe técnica. Então existe uma discussão, foi tirada aí o ano passado como uma das prerrogativas principais do Fórum Nacional de Coordenadores UAB, a discussão da revisão do pessoal que trabalha na própria universidade, a possibilidade de contratação dessas figuras em caráter permanente, via concurso, pela universidade. A universidade precisa absorver essa nova demanda, tá bem? Daí como fazer isso, enfim, aí vamos ver como é que eles vão fazer, né? A reprodução, ou seja, a quantidade de material é calculada conforme o número de alunos, então se paga pela impressão. Em geral, o material consiste em uma plataforma virtual, um material impresso e algumas videoaulas. Essa plataforma virtual, geralmente, é um ambiente virtual, em geral, Moodle, tá certo? Se paga algo pela sua customização, mas é um valor contingencial, não é um valor muito grande, tá bem? E o grosso mesmo do pagamento está ali na reprodução, calculada conforme o número de alunos, ou seja, o modelo induz a produção de material impresso, o modelo de financiamento. Tá certo? Porque o grosso do dinheiro vem ali. Tá bem? Então, é um pouco essa lógica. E aí tem algumas tabelas, essa de cima ficou horrível, peço desculpas. Né? Então, serviços de terceiros, videoaula, bolsas UAB para professores, vocês veem abaixo as bolsas dos conteudistas. A bolsa de um professor conteudista é uma bolsa de R$ 1.300, paga daí em 3 ou 6 parcelas. A gente ganha muito pouco para produzir, né? O diagramador, por exemplo, ganha o mesmo para diagramar o seu material. Ai, ai. Isso porque a gente é uma classe muito desunida, né? Você vê. Eles existem há menos tempo e ganham mais que a gente. A gente é muito desorganizado, gente. Aí, tal, serviços de terceiros, videoaula, e aí algumas experiências de produção, reprodução. Ainda bem que dividiu bem, não ficou mal. E aí esse PNAP, né? Então, o Programa Nacional de Administração Pública foi criado em 2008, com o objetivo de fortalecer a formação superior na área, mediante a capilaridade do sistema UAB. Então, a ideia era fornecer 3 cursos, basicamente, 4 cursos, aliás, 3 de bacharelado, gestão pública, gestão municipal, gestão em saúde,
e um curso de especialização. E essa apresentação que eu trago aqui para vocês, ela também é uma apresentação emprestada do professor Marcos Dalmal, nesse encontro aí das comissões de materiais didáticos e tal. A gente tem algumas apresentações, tínhamos, né, eu tinha acesso a algumas apresentações desse programa, né? Já vou terminar. E aí ele fala um pouco sobre o processo produtivo da UFSC de material didático pela UAB. A UFSC tem uma coisa bem interessante, que é praticamente uma editora. A UFSC tem, brothers, uma editora. Assim. Eles têm ilhas de produção, eles têm estúdios, eles têm um material que chama oficinas de gestão, são 20 oficinas de gestão que foram realizadas aí no âmbito um pouco do PNAP, que são reportagens e entrevistas sobre temas específicos e interativos que você pode assistir pelo site da UFSC, responder as questões e eles te emitem um certificado ou não. Eles te botam na plataforma para discutir aquela questão. Eles têm uma coisa bem, digamos assim, sofisticada e, sobretudo, porque eles também trabalham com isso há muito tempo, né? Eles trabalham com isso daí desde mais ou menos 2002, 2003. Então, eles já estão na área faz um certo tempo. Eles trabalham mais com seus professores, eles geralmente trabalham no esquema de autoria em dupla, um professor da casa e geralmente um orientando seu, também, já aí do doutorado e tal. E eles abrem um edital de convocação interno quando eles têm que escrever algum material e tudo. E aí cada um apresenta as duplas apresentam o seu projeto, firma-se um contrato de como é que isso vai ser feito. Eles pagam para a pessoa depois mediante a entrega do produto ou por parcelas, ainda que eles recebam as bolsas, eles fazem um repasse, eles retêm a sua bolsa se você não entrega aquele produto determinado naquele tempo estabelecido. Então é uma lógica bem administrativa, assim. Remuneram então pela produção, esclarecem e tal, eles montam, a pessoa que ganhou o edital, ela faz um curso de como produzir esse material didático, de mais ou menos 3 ou 4 dias. Então ela vê como é que aquele material fica, ela sabe para que tipo de plataforma, como é que aquele material vai ser apresentado e tudo mais, aí se planeja esse material e aí a pessoa começa a escrever. E com esse planejamento eles conseguem dar geralmente um prazo de 6 meses para a pessoa escrever, que não é um prazo comum, tá? Geralmente quando a gente, não sei se alguém aqui já escreveu material didático, mas quando você tem que escrever material didático é 3 meses. É sempre, né? Assim, a gente não tem muito respeito pela educação à distância, a gente faz as coisas assim, né? E o pessoal da UFSC daí, com essa coisa, eles conseguem estabelecer daí uns 6 meses para a pessoa escrever e eles fazem um esquema também de par de leitores, pareceristas desconhecidos, que o primeiro parte avalia o conteúdo, o segundo par avalia o conjunto da obra. E a cada material didático eles fazem a gravação de 6 a 4 videoaulas, também tem que ter o plano de ensino, enfim, o material ele é um conjunto de coisas, ele não é a apostila, podem sofrer, ou o compêndio. E aí o processo de produção do PNAP, então, foi selecionado a UFSC como? Bom, então, o PNAP ele é um pouco filho do projeto piloto, que foi um projeto inovador aí na área de EAD, que foi desenvolvido pelo Banco do Brasil. Algumas das pessoas que estavam envolvidas com a comissão do projeto piloto atentou para o fato de que esse nicho ficaria sem resposta, sem continuidade e tal. E aí formou-se uma comissão, esses caras traçaram as linhas gerais desse projeto, montaram um processo de seleção interno, a UFSC e a UFMT apresentaram propostas, mais umas 2 ou 3 universidades, que agora eu não me lembro quais, e
a UFSC e a UFMT foram selecionadas aí para a produção desse material do PNAP. Foram cerca de 30 disciplinas de núcleo básico e tal. Para vocês terem uma ideia, 47 instituições aderiram ao curso num primeiro momento. Hoje em dia, aliás, em 2010, se tinha cerca de 9.000 alunos. Então, assim, é um curso grande que pretende ter uma capilaridade grande, né? E tudo mais. E aí, para a produção desse material, houve alguns problemas. Eu vou falar só dos problemas, porque eu acho que também já falei muito. Então, vocês vejam só. Ele seguia mais ou menos o mesmo modus operandi da UFSC. Mas houve um problema, que é um problema que a gente tem que pensar quando a gente propõe, por exemplo, a gente diz muito que no Brasil a gente fomenta 3 ou 4 vezes um material que é sempre muito parecido. Então, existe matemática aqui, matemática ali, matemática tal, em todos os lugares. Então, por que a gente não faz um grande, bom material? A ideia do PNAP era um pouco essa, vamos fazer um grande, bom material. E se enviou esse material. Só que se constatou o seguinte, que nem todos os professores utilizavam, porque eles não se reconheciam naquele material. Então, a gente também tem esse problema. E muito por quê? Porque a sessão desse material, ou o uso desse material, inicialmente, ele não permitia mudanças, ou inserções, ou customizações desse material. Então, ainda que se lance um material único para todo o país, é necessário levar em conta essa possibilidade, né? E isso é complicado, porque o que acontece? Se permitia, nessa época, ou se permite ainda, a revisão ou o acréscimo de 20% de um material didático para cada disciplina do PNAP. 20% é o quê? É 20% das 100 páginas? É 20% das 20 horas? É 20% do... 20% é o quê? Esse foi um grande e sério problema no caso de um material didático de proporções nacionais. Por quê? Porque se tentou deixar em aberto, se tentou criar uma linha comum, otimizar os recursos, se tentou depois deixar em aberto, botando essa possibilidade dos 20%, só que 20% pode ser entendido de 20% maneiras. Então, ficou bem complicado. O CEDERJ, pessoal, é uma experiência regional, que tem, como eu disse, proporções aí nacionais. Só então, para andar rápido, eles têm um setor de desenvolvimento instrucional de materiais didáticos, impressos, e eles usam uma plataforma única, e é um consórcio, daí com 6 universidades. 6 universidades. Eles todos, cada universidade fica responsável pelo desenvolvimento de um conjunto X de disciplinas, e eles têm um centro único que desenvolve todas essas disciplinas. A licença do pessoal do CEDERJ é o Creative Commons, e eles permitem customização dos seus materiais. É uma das experiências mais bem-sucedidas daí até agora. E esse é o fluxo de produção do material didático deles. Tá? Depois vocês podem dar uma olhada melhor, aí fica mais bacana. E o pessoal da música da Federal do Rio Grande do Sul, que é uma coisa assim, eles montaram esse material para o curso de pró-licenciatura, o antigo Prolicem. E agora ele vai ser utilizado aliás, primeiro foi pela Rede Nacional de Formação, depois pelo Prolicem, e agora vai ser utilizado pela UAB. E ele foi um pouco que destacado pela SEB o ano passado como um material referencial aí para música, botaram lá uma estrelinha, que ele é um material bacana para ser utilizado por todos. E a natureza desses materiais é um pouco desenvolvida daí em cima desses pressupostos, sequências didáticas para o cotidiano, ferramentas de apoio permanente,
O foco é o autor versus o objeto, autoria colaborativa, também eles produzem em conjunto, autor-usuário, usuário-autor. Então, existe a pessoa que utiliza esse material, ela também interage com ele, também o modifica, também o recria. Uma coordenação itinerante, isso é muito bacana, uma coisa que a Helena desenvolve de uma maneira muito legal. Uma produção distribuída, processo em espiral, plano de atualização, tal. Suas características são essas, essa reusabilidade. Então, assim, todo ano esse material... Tanto que ela, por exemplo, quando eu pedi para ela me ajudar com essa apresentação, ela não me mandou uma coisa única, ela me mandou o link, porque ela falou, Renato, isso aqui muda todo dia, não tem como te mandar um fechado. Se você apresentar um fechado lá, você vai estar apresentando o passado. Então, bacana, achei legal, né? E reatividade, interatividade, tal. Aqui no final dessa apresentação, se vocês quiserem... Não, tá aqui. Dá para vocês... Ela permitiu aí o acesso de todos. É só entrar com a senha e tal. Claro que a gente não vai poder editar, não vai poder interagir, né? A gente só olha, né? Nossa condição vai ser só de olhar. Mas vai ser legal, tá? Todo mundo pode entrar, tá autorizado. Oi? É? Tá. Mas de qualquer jeito acho que vai ficar disponível, né? E aí dá para todo mundo ver tudo isso aqui, tá tudo para geral. E como se pode notar, ela é variada, essa experiência ainda não foi estudada a fundo. É agora que se começa a sair de uma ideia de material didático. Estamos aí num limbo da produção editorial. Alguns estão pensando aí nessa coisa de recursos educacionais. No ano passado a gente teve essa discussão. Eu acho que isso, de alguma maneira, frutificou e tal. A gente está com um grupo de pesquisa, né, Theo? Vamos ver se a gente consegue estudar isso. Está um pouco difícil, mas... E está aí meu e-mail e tal. Obrigada.